A primeira pergunta é: qual é seu nome? Eu sou Sônia Aramirim. O que significa o seu nome? Dia curto. Geralmente são os pajés que dão esses nomes, né? Então, como a cultura guarani ela é muito de fé, uma cultura bem espiritual. E ela, tudo que envolve nomes, tem tudo da parte cultural mesmo, né? Então, tudo tem um propósito, né? Aqui em São Paulo mesmo. Então, minha mãe, ela é do povo Chucuru Cariri, né? Minha mãe é de Alagoas, mas não que eu cresci com os guaranis, eu já estava adulta, né? Adolescente. Então, hoje os guaranis me consideram mais como fazendo parte do povo mesmo, né? Porque a cultura e a tradição já faz parte da minha vida, né? Eu tinha uma amiga que era boliviana e ela, falando comigo, ela falou assim: nossa, você se parece muito com o povo boliviano, né? Aí ela falou assim: olha, tem um grupo de indígenas perto de Santo Amaro, ali em Parelheiros, talvez seja do seu povo, porque você não vai encontrá-los. Aí foi que eu fui procurar as minhas raízes e eu encontrei o povo Guarani, né? E eles me acolheram. Eles não eram o meu povo de sangue, mas era o povo que tinha me acolhido, era o povo que eu tinha que estar, sabe? No mesmo dia que eu cheguei, o primeiro dia que eu cheguei, já me deram café, me deram a comida tradicional, eu comi. E eu vi que ali eu não tinha mais coragem de sair dali, eu tinha que ficar ali porque ali era o meu lugar. Eu senti que ali era o meu lugar. Através das histórias da minha avó, né? Eu muito pequena, eu acompanhava muito ela e ela contava realmente sobre essa questão, né? Por que ela veio para São Paulo, qual foi o motivo e o povo que ela era. Então ela foi praticamente expulsa, né, assim, da onde ela vivia, por questões de terra mesmo. Foi ameaçada de morte por grileiros, né, que fala. Então, para a família não morrer, né, ela veio embora para cá e se estabeleceu aqui em São Paulo. E a minha infância foi muito sozinha, né? Assim, eu não tive irmãos, então era só eu e minha avó na época. Minha mãe trabalhava fora, tudo. E eu fui praticamente criada com a minha avó, né? Que é a mãe dela. E eu vivia assim. Minha avó, ela me cuidou da forma tradicional do povo dela, sabe? Na época eu lembro muito bem, ela não tinha fogão, era tudo no fogão a lenha, no chão. Ela plantava muito, fazia farinha. E eu sempre ali do lado, sabe? Nunca. Toda vez que ela ia cozinhar, fazer algo, ela me chamava e eu ficava perto ali. E assim eu fui aprendendo. E eu vivi crescer assim. Até os meus 12 anos eu não sabia o que era arroz, sabe? O feijão também, não era esse feijão, era um outro tipo de comida que ela fazia, sabe? Então eu vivi muito de fruta, de mandioca, de batata doce, essas coisas assim. Só ouvindo as histórias, às vezes eu não entendia muito, porque eu era muito pequena, mas ela falava às vezes comigo uma língua que eu entendia por entender, mas não sabia o que era realmente. Que não existe mais índio no Brasil. Ah, vocês não são mais indígenas, vocês são descendentes. Os indígenas verdadeiros morreram naquela época que os portugueses chegaram. Vocês não são brasileiros. Vocês são da Bolívia, sabe? Então, aqui não é o lugar de vocês, vocês têm que estar na floresta. Mas que floresta? Se tiraram a nossa floresta, agora eles querem que a gente volte para a floresta. Que floresta? Então, são formas que a gente ouve muito, muito ruim de ouvir, sabe? Ah, mas aqui em São Paulo não existe mais índio. Não existe para eles, sabe? Quando a gente vai para uma manifestação na rua, por exemplo, a gente ouve muito na internet. Ah, isso aí não é índio não, isso aí são baderneiros dizendo que é índio. Várias vezes falaram isso, sabe? Ah, manda esses índios aí para a floresta em vez de ficar atrapalhando a gente aqui na cidade trabalhar. É muito ruim. Fora outras coisas que não dá nem para falar. Assim. A gente sempre... a tribo vem de um colonizador. Então, desde antes da invasão, o nosso povo e os povos indígenas do Brasil e do mundo também, né? Eles sempre identificaram como comunidades, como povos tradicionais, como irmãos uns dos outros, sabe? Então, tribo é algo pejorativo, sabe? Então, assim,
Nem todo mundo sabe disso, sabe? Então, quando a pessoa fala tribo, a gente fala assim, olha, não fala tribo, porque muitas das vezes as pessoas não vão gostar. Então, fala comunidade, fala etnia, fala povo, que fica muito mais fácil. Quando os portugueses chegaram, né, os colonizadores chegaram aqui, para eles era uma coisa só, não existia outros povos. Então, hoje nós somos 305 povos diferentes, né? E esses 305 povos a gente se denomina assim, tá? Povo, etnia, comunidade, parente, né? Que a gente costuma chamar sempre o outro de parente, né? Então é assim que a gente se denomina mesmo. O Guarani, por exemplo, é um povo de muita fé, sabe? É um dos povos que mais fé tem, assim. É muita reza, é muita oração. Isso desde sempre, não é de hoje, né? E cada povo é um povo, cada povo tem sua cultura. E o que se deve aprender, não é que deve aprender, mas acho que o que deve respeitar, sabe? Respeitar o seu modo de vida, sabe? Respeitar a sua religião, respeitar a sua língua. É o que nós não temos hoje, sabe? É o respeito mesmo de querer conhecer aquele povo. As pessoas julgam sem saber quem é, né? Então, por exemplo, eu me pintei aqui, né? Eu tô com esse grafismo aqui e eu vou sair. Eu tô no centro de São Paulo. Ali vão me olhar, vão me criticar, vão falar, sabe? Então, eu prefiro sair com o rosto limpo para não ter que muitas das vezes a pessoa olhar para mim e pensar, pode ser, mas não é, sabe? E eu não ouvi, porque é muito difícil a gente ter que ouvir coisas que a gente não quer. Sim, é isso que eu falo. A gente não fala, geralmente a gente chama ele de Nhanderu, né? Que é o nosso pai. E é o criador de tudo, né? Ele nos criou, a natureza hoje foi criada por ele. Então, por isso que a gente fala muito de preservar a natureza. Essa foi a nossa missão, proteger o que ele fez, proteger o que ele deixou aqui no mundo. Nós temos os guardiões que a gente acredita, né? Então, na floresta mesmo, na mata, mesmo ali no Pico Jaraguá, que é pequeno, ali existem os guardiões, né? Eles já provaram que eles existem ali. Então, eu não falo espírito, eu falo mesmo os guardiões da floresta, os guardiões do rio. É assim que a gente se identifica. Eu acho que não morre o corpo, né? Não é que morre o corpo fica, né? Mas o nosso espírito está bem vivo, né? A nossa alma e a gente vira um guardião também, acaba virando esse guardião, sabe? Então, por isso que a gente se identifica mais com os guardiões de proteção. E a gente tem uma morada, né? Então, a morte mesmo é só do corpo, porque a alma, o espírito da gente tem que sair do corpo de alguma forma, né? Tem que se transportar para outro mundo e é isso. Eu acredito muito, assim. Não tenho medo disso. Até uns tempos atrás eu tinha, mas hoje eu não tenho mais medo. A nossa comunidade é formada por 6 aldeias, né? Só é dividida por causa das rodovias. Uma delas é onde eu moro, que é a Tecoaltu. Ela foi a única que é demarcada. Ela foi demarcada em 1987 e 1,7 hectares, né? Muito pequena. E as outras 5 aldeias, elas foram retomadas, né? Que nós fizemos porque estava crescendo o número de pessoas dentro da comunidade, já não cabia mais. E a gente começou a fazer as nossas retomadas ali no território do Jaraguá. E hoje nós somos 6 aldeias. Mas é um processo muito difícil, né? Porque a cidade chegou muito rápido aonde a gente se localiza hoje. Então, a violência é muito forte, né? Lógico que não nos atinge assim diretamente, mas atinge, de qualquer forma atinge. Mas a gente resiste ainda, assim, sabe? Estamos resistindo a essa aproximação da cidade muito forte dentro da comunidade, né? Muitos falam, porque os indígenas que vivem ali são indígenas de contexto urbano, só que não fomos nós que trouxemos a urbanização que chegou, né, muito próximo. E a gente vive da forma que a gente
consegue viver ainda, sabe? Na opressão mesmo. Então, dentro da comunidade a gente tem um posto de saúde, tem escola, né? Dentro do território. Mas não é fácil, sabe? Ficar nessa posição de ser um ativista, os lideranças que moram lá dentro da comunidade e dando essa pressão da cidade chegando muito próximo. Mas a cultura, a tradição, ela não mudou. A gente continua mantendo essa tradição e essa cultura. A língua, principalmente, que é muito forte, né? Então, eu não consigo entender o porquê do ódio. Se não nos conhece, o porquê já nos odeiam. Hoje as mortes, as invasões de terras, são tudo ódios trazidos do passado. Eu queria ser um desses políticos aí que nos odeia. Eu só não sei o nome deles. Eu só não queria ser o Bolsonaro. Isso aí para sentir o que ele sente, sabe? O porquê de tanto ódio. Eu já fiz pergunta para mim mesma. Eu queria estar na frente de dessas pessoas e perguntar para eles realmente. O porquê que vocês nos odeiam tanto? Qual é o motivo de tanto ódio? Por que não querem demarcar nossas terras? Por que vocês roubaram as nossas terras e hoje querem que nós voltamos para a floresta? Se já não existe mais tanto floresta assim. Por que destroem ao invés de cuidar? Destrói. É muito mais fácil destruir do que cuidar. Então, é isso que eu queria saber, sabe? Nós estamos dentro da nossa comunidade, estamos dentro do nosso território e quando alguém invade um território indígena, já querem destruir, matar, atiram, envenenam águas. Antes da invasão, o nosso povo vivia aqui, no Brasil, São Paulo e os outros estados, né? Não existia estados, né? Então, no Brasil inteiro. Então, chegaram no nosso país, invadiram os nossos territórios e nós é que pagamos por tudo que está acontecendo. Então, eu queria saber o porquê, o motivo de tanto ódio. Seria ao contrário. Nós que deveríamos estar atacando os não indígenas. Mas nós não, nós estamos quietos dentro das nossas comunidades, no nosso território, e nós somos atacados. Perder nosso território, de uma vez. Esse é o meu maior medo, assim. Porque já é tão pequeno, né, e a cidade se aproximando tanto das comunidades indígenas, né? A expansão, o crescimento da população, a especulação imobiliária, o dinheiro, sabe? A ganância das pessoas, o ódio dessas pessoas. Então, meu maior medo é perder os territórios, assim, de uma vez por todas, sabe? Eu desconfio de todos. Não é bem uma desconfiança assim, mas é um pé atrás, sabe? Não vou muito a fundo a qualquer coisa, não. Porque a impressão que dá, nem todo mundo, né? Não é todo mundo que a gente pensa assim. Mas muitos já se aproveitaram da nossa luta para se promover, por exemplo, para ganhar dinheiro em cima da gente, sabe? Então a gente sempre vai com o pé atrás das coisas, para não ter que se machucar mais. Para lutar mesmo por direitos que nós conquistamos desde a Constituição de 1988, né? Mas assim, a nossa conquista não vem só de 1988, a conquista ela vem muito antes disso, muito antes da invasão, é nosso território, né? Ser feliz mesmo, sabe? Porque a gente não tem essa felicidade aí. A gente só vive com medo, oprimido, receoso, sem uma perspectiva de vida melhor. Então, o que eu quero é ver os povos indígenas do Brasil com suas demarcações de terra garantidas. Esse é o meu maior sonho. Então, é mais ou menos isso. E o respeitar mesmo esses povos que ainda resistem, né, dentro desse país. Toda essa opressão e não adianta o presidente ficar feliz dizendo que durante o governo dele ele não demarcou nenhuma terra indígena. Obrigado por não demarcar a terra indígena, né? Tem que agradecer, né, essa pessoa, mas a felicidade dele acaba. Pode estar feliz agora falando isso, mas
Quem somos felizes somos nós, de estar com o nosso povo, preservando a nossa cultura, a nossa história, vivos, se mantendo vivos e na resistência sempre.